pagar, não. Olha, e por outro lado, Danilo, o Palmeiras, olha esse número que dá uma dimensão do que tem sido o Palmeiras nesse momento, né? Só não venceu 2 jogos depois que perdeu o título paulista para o Corinthians e chegou ao incrível 20º jogo de invencibilidade como visitante. Tá aí a lista do Palmeiras como visitante. 20 jogos sem perder fora de casa. Detalhe, né? O time muitas vezes não contou com o Paulinho, com o Vitor Roque. Quando trocou, entraram jogadores que têm pouco tempo de jogo depois do Paulista, caso do Luigi e do Thales. A defesa do Palmeiras voltou a tomar gol contra o Red Bull Bragantino, mas a marca dos últimos 6 jogos é 1 gol sofrido. Justamente esse do domingo. É o maior aproveitamento entre os clubes da Série A, com 88,8%. Eu estou pensando aqui, recentemente, de alguma coisa muito parecida. Não tem nada parecido. Tem uma estatística, depois eu preciso até pesquisar no site do Palmeiras certinho, mas o próprio Palmeiras levantou esse número e é parecido com uma sequência do Palmeiras de 94, que dispensa apresentações, né? O Palmeiras de 94. Bicampeão brasileiro. Era o Palmeiras da Parmalat e tal, então realmente é uma marca impressionante. E é realmente impressionante como o Palmeiras ele se transforma nesse visitante indesejado. E nesse meio, nessa sequência aí que a gente colocou na tela agora, tem quebras de tabus, assim, vários, dos mais diferentes, né? O Palmeiras ganhou do Inter depois que o Inter não perdia lá desde novembro de não sei quando. Fortaleza, a mesma coisa. O Ceará na Copa do Brasil agora, a mesma coisa. O Cerro Porteño, a última vez que um adversário da Libertadores tinha vencido o Cerro Porteño tinha sido o próprio Palmeiras. O Palmeiras voltou agora e ganhou. Então é realmente impressionante como o Palmeiras tem conseguido fazer isso fora de casa. A gente viu essa tabela, que tem os jogos desde o ano passado. Eu acho que o ajuste que falta obviamente, o Palmeiras conseguir subir um pouco o desempenho dentro de casa, e acho que o jogo com o Flamengo nesse domingo, ou até mesmo contra o Ceará na quinta-feira pela Copa do Brasil, já são 2 bons testes. E aí a gente vai ver, porque realmente quando você vê essa sequência aí, o Palmeiras, a gente está vendo agora, por exemplo, na altitude, são 3 times que ganharam nos últimos 40 anos na altitude. O Palmeiras ganhou 2 vezes lá. Uma vez o Grêmio, outra vez o Internacional. No Castelão, contra o Fortaleza, a gente está vendo aí na tela. No Beira-Rio, a mesma coisa. Na Ilha do Retiro, acho que conta menos. Esse ano, o esporte tem sido saco de pancadas. Então, é realmente impressionante. É algo que é até difícil de explicar. Por quê? Porque não dá para dar um motivo só do porquê o Palmeiras consegue ser tão eficiente jogando fora de casa. Agora, para dar uma bagunçada, Arnaldo, o que é possível fazer para parar o Palmeiras? O antídoto para o Palmeiras vem da onde? De ele mesmo cair de produção e aí, sei lá, acontecer alguma coisa internamente ou algum time desafiar? Bom, você, entre as questões aí, as alternativas da enquete, você colocou o Mundial, né? A gente não sabe, porque é a menos votada, viu? Só para te explicar. Tem... Só para te pontuar, é a menos votada até aqui. Claro. Né? É um Mundial com vários europeus, né? Mas nenhum clube brasileiro tem a obsessão pelo Mundial que o Palmeiras tem, certo? O Flamengo não vai para ser campeão mundial, o Botafogo também não, o Fluminense muito menos. Mas eu não sei, na real, sinceramente, qual é o discurso interno do Palmeiras em relação a esse Mundial. Né? Se o investimento feito absurdo para a temporada também visava esse período da temporada, o Mundial. Qual é a conversa do Abel com seus jogadores? Lembrando que o Abel disputou um Mundial de forma vexatória e outro que, vamos combinar, contra o Chelsea a coisa ficou divertida, né? Não sei sinceramente qual o impacto que um eventual desempenho ruim no Mundial teria no restante da temporada do Palmeiras. Eu acho que essa questão é muito mais interna do Palmeiras do que dos adversários do Palmeiras nessa temporada, em relação, sobretudo, aos pontos corridos. Em relação às Copas, é diferente, né, Tironi? Vamos ver qual vai ser o sorteio da Libertadores.
qual vai ser o sorteio da Copa do Brasil. O Palmeiras deve avançar na Copa do Brasil, porque aí sim, eu acho que em 2 jogos, dependendo da situação, o Palmeiras é um time vencível. Não é uma, né, não é uma situação impossível. Mas nos pontos corridos, se o Palmeiras ganhar esse confronto direto no domingo, onde ele é mandante, e, por isso que eu tô aqui de azul, hein? Vencer o Cruzeiro na última rodada, antes da parada, do Palmeiras, no Mineirão, que é o outro, hoje, desafiante nos pontos corridos, olha, vai ser difícil. Faltando ainda 2/3 para o campeonato na volta, você acreditar que o Palmeiras... Porque isso historicamente não aconteceu. O Palmeiras não definha nos pontos corridos, como outros times, né? Então, se ele abre uma vantagem de 7, 9, é difícil descontar do Palmeiras, mesmo faltando 2/3 do campeonato, né? Então, o Cruzeiro aqui, eu só estou colocando esse azul na conversa, porque o Cruzeiro não tem Mundial. O Cruzeiro, a gente não sabe, ele pode ter uma janela lá Botafogo, porque o dono está no tudo ou nada, o novo dono. O técnico do Cruzeiro ainda não indicou nenhum jogador, ele tem trabalhado, ele já indicou que gostaria de trabalhar com jogadores diferentes. E o Cruzeiro não tem a terceira frente depois da parada, né? A Sul-Americana para ele já era. Então, o Cruzeiro, eu acho que vai ser o intruso nessa briga pelos pontos corridos e atrapalhar, sim, o Palmeiras, que vai ter um calendário lotado de qualquer forma com o Mundial e depois do Mundial, né? O Cruzeiro não terá um calendário lotado. Então essa é uma dúvida que eu tenho, mas aí tá, vocês mostraram esse desempenho do Palmeiras como visitante incrível. O Cruzeiro, que a gente não conhece, ele teria que, até a parada, não quebrar tabus, mas mostrar que é um bom visitante. Ganhar, por exemplo, do Fortaleza e do Vitória fora de casa, né? Que são os 2 jogos além do confronto direto com o Palmeiras. Se o Cruzeiro vence os seus 3 jogos, na parada no Mundial, ele vai ser o líder do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas ele tem que vencer os 3 jogos. A gente não conhece ainda o real poder desse Cruzeiro, nós estamos conhecendo agora. Tem um ponto, Arnaldo, que a gente tem que levar em consideração, para você falar do pós-Mundial também, né? O pior da tabela para o Palmeiras no primeiro turno já foi, vai ter sido, né? Até o Mundial. Porque o Palmeiras já vai ter encarado Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Corinthians e São Paulo e Botafogo. Fortaleza fora e Inter fora. Uhum. É uma sequência pesada que o Palmeiras teve antes do Mundial. E o pós-Mundial, especialmente o primeiro turno, teoricamente, né? Sempre teoricamente, porque a gente não sabe como vai ser até lá, é a parte mais fácil esse primeiro turno, né? Então o Palmeiras pegou uma sequência pesada e estar em primeiro agora e se continuar até o Mundial é um feito bem relevante. Vamos virar a página aqui, mas antes agora eu tô curioso. Rapidinho. Só para dizer que também eu olhei a parte azul da tabela, né? O Cruzeiro já jogou contra o Inter em Porto Alegre, contra o São Paulo no Morumbi, contra o Flamengo, vai jogar contra o Palmeiras, já jogou contra o Atlético. O Cruzeiro também já teve, nesse período, diversos jogos complicados nesse recorte, né? Só para colocar também. Mas eu fiquei curioso. Time azul na parada. Fiquei curioso com essa história do Mundial. Como o Palmeiras está encarando esse Mundial? Eu já disse mais de uma vez, o Arnaldo sempre, assim, eu entendo a insistência dele de falar que o Palmeiras vai para ser campeão, mas não vai. Mas dentro lá, a Leila fala aqui. O discurso é, vamos fazer o melhor possível. O Abel já falou isso internamente, externamente. Mas isso aí do 1%. Dá pra entender que os caras falam isso, porque o Abel é assim. Se o Abel 1%, a gente tem uma chance de 1%. E, assim, ninguém vai chegar para fora, a Leila, o Abel, o Anderson Barros, e vai falar, não temos chance de ganhar isso aí. Não existe. Uhum. Até porque todo campeonato que você entra, você tem que seja 1%. Mas dentro do Palmeiras, outro dia eu estava conversando, os caras falaram, estão falando da janela do Palmeiras, que o Palmeiras gastou 40 milhões de euros e tal, que dá 400 milhões de reais e não sei o quê.
Se você for olhar o Atlético de Madrid, se você for olhar esses times que nem são, não estou falando do Real e do City, tô falando dos outros times ali, o próprio Porto, se você for olhar 40 milhões de euros para os caras, não é exatamente grande coisa. Os caras investem com mais tranquilidade. Um time médio da Europa contrata jogadores daqui por 15 milhões de euros sem suar. Então, assim, a competição ela é ainda completamente outro nível. E o Palmeiras tem essa noção. É óbvio que o Palmeiras tem algumas questões, tem algumas interrogações. Como os europeus vão levar esse campeonato? Como eles vão chegar porque estão no fim da temporada? Isso é discutido. Mas, eu juro por Deus, não é zica, não é nada. Em nenhum momento eu conversei com ninguém do Palmeiras que falou, que mencionou qualquer chance. O Palmeiras já estava, para você ter uma noção, no planejamento, no orçamento do Palmeiras, o Palmeiras não incluiu nem passar de fase nada do Mundial, nem colocou o Mundial. Todo o dinheiro que vem do Mundial na previsão orçamentária é extra. O Palmeiras colocou a linha 0 do Mundial. Até porque quando foi feita essa previsão orçamentária, ele não sabia quanto que ia receber pela fase de grupos. Então o Palmeiras está numa vibe de, lógico, fazer o melhor possível. Internamente a avaliação é que sim, pode passar de fase de grupos, porque o Palmeiras caiu num grupo acessível, mas ao mesmo tempo, o Al-Ahly, que é o que o Palmeiras vai pegar, o Palmeiras já empatou com o Al-Ahly e perdeu nos pênaltis. E no Mundial seguinte ganhou. O Inter Miami está vivendo uma crise agora, mas tem Messi, Suárez, não sei o quê. O Porto, que para mim é pau a pau, e para lá, pelo que eu vi a avaliação, também é um time pau a pau com o Palmeiras, embora também viva um momento difícil. Então essa é a avaliação interna que eu tenho no Palmeiras, sim, que todo mundo quer passar, mas nunca ouvi falar alguém com uma possibilidade de ganhar. O Renato fez um não com a cabeça. Não, é porque eu acho que esse discurso é de todo mundo, né? É um discurso realista. É lógico. O que os clubes brasileiros esperam nessa Copa do Mundo dos clubes? Eles esperam não passar vexame. Exatamente. Essa é a questão. Passar, por exemplo, da primeira fase, que eu acho que todos eles têm chance. O Botafogo me parece que pegou o grupo mais complicado, mas a expectativa é a seguinte: passamos da primeira fase e quando pegarmos um gigante europeu, não ser humilhado. Essa é que é mais ou menos a questão. O Flamengo, por exemplo, se não me engano, se passar em segundo do grupo dele, ele pega o Bahia. Exatamente. Se por acaso passar em primeiro, que eu acho dificílimo, porque tem o Chelsea no grupo, ele pega o Real Madrid, sei lá, mas quando pegar os gigantes europeus, a expectativa é que seja assim, tipo, olha, perdeu 2-1, 3-1, mas olha a folha de pagamento dos caras, olha a nossa. E aí volta com a dignidade resguardada, entendeu? Classifica na primeira fase e volta com a dignidade resguardada. Acho que ninguém, sinceramente, ninguém em sã consciência pode achar que algum time brasileiro tem realmente chances reais de ganhar essa Copa do Mundo. Não tem, gente. A diferença é muito grande. Mesmo com eles em final de temporada, mesmo com eles talvez não dando toda a importância necessária para o grupo, mas não é. Uma coisa é você ganhar um Mundial fazendo um jogo contra o melhor europeu. Aí aquela história, dá certo, pega muito teu goleiro, aparece o Gabiru, faz um gol, o Cássio tem a atuação da vida dele, o Guerreiro faz... só aqueles resultados, sabe, que hoje em dia, às vezes ainda acontecem. Mas você pegar pela frente Bahia, Real Madrid, Inter de Milão, enfim, todos esses gigantes aí, não vai passar, não vai passar por todos eles. Ninguém vai passar. Nem o Palmeiras, que é, no momento, o time mais forte do Brasil. O último sul-americano que ganhou de um europeu foi o Corinthians contra o Chelsea, cara. Eu vou te falar que eu acredito, mas... Na partida que o Cássio fez o jogo da vida dele. Exatamente. Né? Então, não é melhor não é ficar assim aqui mais. em casa, né? Não, ficar porque você aqui ganha uma cuidar grana... do planejamento do Brasileirão e do Libertadores, né? Melhor ficar aqui. Você ganha uma grana preta para ir para esse Mundial. Uma grana preta, não, entendeu? Então, você vai lá sabendo que você não vai ganhar, mas querendo fazer bonito. O que é fazer bonito para mim? Repito, é classificar na chave de grupo e fazer um jogo duro quando você pegar um gigante europeu. Isso é o bonito. Agora, você imaginar que o cara vai passar oitavas, quartas, semi e vai ganhar na final, com uma lista de europeus poderosos no caminho, eu não acredito. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense vão ganhar só para participar 90 milhões de reais. Sim. E ainda ganham mais 2 milhões por vitória, 1 milhão por empate. O campeonato está pagando 1 milhão para empatar na fase de grupos, $1 milhão. Tá vendo? É muita grana. Então, assim, você vai ficar em casa? Lógico que não. Eu acho que dá, sinceramente.
Eu tô falando sério, eu acho que dá. Dá para ganhar? Ué. Dá para ganhar? Começa ali, dá uma beliscada aqui. Ô, Renato, sabe o que eles estão... Por que não? Sabe o que eles estão querendo? Eles estão querendo falar que dá, para depois que perder, falar que foi vexame. É isso que eles estão querendo. Não é isso. É o mesmo contrário. É a mesma coisa falar que não dá, porque aí se perde. Não, tudo bem, a gente sabia que não dá. O Palmeiras é o que o Flamengo. Se o Flamengo passa, ele pega ou Bayern ou Benfica. Aí depois pega ou o PSG ou o Atlético de Madrid. Não, aí depois pega Real Madrid. Aí depois pega City. Não é depois. Esse é o cenário. Se o Palmeiras passa, o Palmeiras vai passar. Pega ou o Atlético de Madrid ou o PSG ou num milagre o Botafogo. Depois nas quartas de final. Imaginando que sempre os melhores passam. Pega o Bayern. Depois pega o City e depois pega o Real. Qual é a chance de você passar numa sequência dessa? Agora, o que pode acontecer é dar uma zebra no grupo do PSG e do Atlético de Madrid. Passa Botafogo e Seattle Sounders. Sim. No grupo do Chelsea, do Chelsea do Flamengo e do passa Esperance e não sei quem lá. No Bayern de Munique e no grupo do passa Boca. Aí beleza. Mas você precisa de um conjunto de zebras que, pelo amor de Deus. O que você ia falar, Arnaldo? Você precisa de uma manada de zebras, na verdade. Não, o Danilo já fez o caminho até a final. Aí, tá vendo? Claro, mas fez o caminho até a final. É óbvio que eu fiz. Agora, o grupo do Palmeiras, o europeu do grupo do Palmeiras investe menos do que o Palmeiras, o Porto. É verdade. Isso é verdade. Então, assim, o Palmeiras tem a obrigação de passar. Chave, se não passar na primeira fase, é vexame. Então, porque é um discurso sempre conveniente, né? O Palmeiras investe mais no departamento de futebol. Eu vou pesquisar investimento do Porto aqui, calma aí. Pode pesquisar. É verdade, mas vamos falar português, cara. Se não passar da primeira fase pro Palmeiras, aí não, aí é vexame. Tem que passar. Claro, mas isso é óbvio. Mas agora vocês querem ver como é e tem uma mais, coisa. Né, Tironi? E tem uma coisa, acho que daí mais doméstica, não em relação ao Mundial. O Palmeiras do Abel, ou o Palmeiras desse ano com o investimento que fez, ele ainda não fez o que o Flamengo do Jorge Jesus e o Botafogo do Arthur Jorge fizeram, certo? Ganhar os dois. Ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, certo? Verdade. Pode ser ainda não fez, porque esse é um feito. É um feito. Então, esquece o Mundial, mas eu acho que o investimento feito do Palmeiras prevê algo mais do que ser campeão de pontos corridos, coisa que ele já está dominando há algum tempo.